Oremos mais uma vez. Senhor, é em fraqueza que me coloco diante de Ti, diante da Tua igreja. É como alguém carente da Tua graça. É com os olhos da esperança e da fé voltados para Ti, com o coração cheio da expectativa de que Tu és o mais interessado em Te fazeres conhecido da Tua igreja, em seres reconhecido por nós como a fonte da graça que necessitamos para sermos refeitos conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. E como alguém que depende da mesma graça que anuncia, é que suplico o Teu favor a todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Max Weber, pai da sociologia, falou em atos sociais, o que implica distintas atuações sociais, ou, numa linguagem cristã, várias vocações, pois somos simultaneamente pais ou mães, filhos ou filhas, cidadãos e cidadãs, trabalhadores ou empregadores, empregados, somos crentes, temos tantas atuações em nossa vida. A nossa fé, o trabalho, o entretenimento, a família, vários aspectos da nossa existência podem estar desconectados, expressando a esquizofrenia típica do nosso mundo atual. Posto que, alienado de Deus, o ser humano contemporâneo se fragmenta em uma polifonia existencial. Várias vozes que falam dentro de si, muitas vezes divergindo, conversas que não se conectam. Abraçamos cotidianamente contradições e fragmentamos-nos à exaustão. É esta uma das crises do homem contemporâneo. Portanto, a pergunta que faço para você esta noite é: como experimentar uma reintegração realista nesta época cética quanto a verdades, a Deus e a objetividade? E esta pergunta cabe a nós que já professamos a fé em Cristo Jesus também, e a fé na Escritura como a palavra de Deus, posto que não estamos isentos às influências da nossa geração. Eu lhe convido para buscar responder a esta pergunta, abrir a sua palavra, a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 22. Livro do Êxodo, capítulo de número 22, a partir do versículo 16. É uma longa porção, porque ela também se estende a todo o capítulo 23. Considerando o tamanho de toda ela, eu me aterei na leitura apenas no capítulo 23, versículos de 20 a 24. Contudo, a mensagem se baseará desde o versículo 16 do capítulo 22 até o final do capítulo 23, versículo 33, portanto. Mas para a nossa leitura, 23, de 20 a 24. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. A porção bíblica maior, que vai de Êxodo 22, 16 até 23, 33, nos mostra uma mescla de leis civis, morais e cerimoniais. Toda esta palavra do Senhor na lei mosaica
se nos apresenta aqui de uma maneira misturada muitas vezes, de tal maneira que quando vamos estudar a lei para tentar interpretá-la corretamente, muitas vezes temos uma certa dificuldade de perceber até que ponto vai o elemento civil aqui, onde começa o elemento moral, e em que aspecto o elemento cerimonial carrega verdades que são eternas também. Bem, mas não apenas estes elementos todos estão presentes, mas eles revelam e apontam o propósito do Senhor Deus de demonstrar, através da revelação bíblica, o desígnio do Senhor de cobrir toda a nossa existência humana e cobrir toda a realidade humana, integrando tudo na vida dos fiéis, de acordo com a verdade revelada, conectando cada aspecto da nossa existência. Visto que o pecado quebrou o mundo perfeito criado por Deus, nós, os seres humanos, especialmente, que fomos criados à sua imagem e semelhança, também fomos afetados. E de uma maneira tal que nestes dias, como falava na introdução, em que a humanidade caminha de uma forma mais distante da fé cristã, experimenta a fragmentação no nível mais profundo ainda. E essa polifania torna mais aguda a crise existencial do homem contemporâneo. Não é de se espantar que nós assistamos casos crescentes, considerada a pandemia do século atual, doenças no espectro da depressão e aumento de casos de suicídio ou coisas desse tipo. Porque este cenário caótico, polifônico, se impõe tanto quanto mais o homem se distancia do seu próprio Criador, que é Ele mesmo e a sua vontade reintegradora para toda a nossa vida. Bem, em nós cristãos, o Senhor Deus já iniciou um processo de recomposição, de restauração, um processo contínuo da restauração da sua imagem e do seu propósito para a nossa vida, renovando e reintegrando a nossa existência fragmentada pelo pecado. Contudo, este processo é um processo contínuo, que só haverá de ser completado na glória celestial em Cristo Jesus. Cada um de nós que já professamos a fé em Cristo, nos encontramos em alguma altura desse processo de reconstrução. Alguns sofrem mais com dilemas, contradições e paradoxos na sua vida. Alguns outros estão indo mais céleres, mais rápidos neste processo de recomposição e têm a sua vida guiada por uma coesão maior da sua fé e compreensão. É baseado nisto que eu lhe convido nesta noite a refletir sobre o seguinte tema: encontrando a integridade verdadeira. E com integridade quero falar a restauração da inteireza. Integridade como aquilo íntegro, completo, aquilo que Deus está fazendo em nós. Como encontrar a integridade verdadeira? Encontrando a integridade verdadeira, em primeiro lugar, ao considerar as várias áreas da sua vida. Essa é a forma que você vai começar a encontrar essa integridade verdadeira. Veja que isso está descrito no capítulo 22, os primeiros versos de 16 a 31, que passo a citar as ideias principais aqui. Nos versos 16 e 17, nós vemos a palavra de Deus falar do caso do abuso de uma virgem e a possibilidade dessa moça vir a seguir com a sua vida, até mesmo contraindo matrimônio com alguém que tenha defraudado, caso a família entenda que é possível e assim aceitar o dote. Caso não, o dote poderia ser rejeitado. Entre os versículos 18 e 24, nós vemos condenação bíblica da parte do Senhor contra uma série de práticas pecaminosas: a feitiçaria, sexo com animais, a exploração dos estrangeiros, da viúva, de órfãos, e a defesa divina destes condenados, daqueles que foram bandidos e que, portanto, foram condenados. O abuso de autoridades contra marginalizados que foram condenados. Nos versículos de 25 a 27, nós vemos leis regulando o empréstimo ao pobre, que não poderia, por exemplo, tomar como penhor a sua túnica,
a roupa externa que ele se cobria à noite, se protegendo contra o frio. Ele disse: se ele só tiver esse bem e você toma como penhor, você expõe completamente a pessoa que nada mais tem a um estado de fragilidade muito grande, e Deus se mostra como sendo o defensor deste que está sendo explorado até o último vintém, até o último bem que ele tem na sua própria vida. Entre os versículos 28 e 31, nós vemos uma exortação bíblica à consagração das palavras, ao cuidado em como se fala, como se faz referência a Deus na vida, a orientação e o cuidado da consagração das ofertas, dos primogênitos e do gado. O que nós vemos aqui? Estes primeiros versículos nos mostram a integridade bíblica. A ideia bíblica de integridade, preste atenção, tem menos a ver com uma perfeita performance de uma estética visual impressionista, do cumprimento de um grupo seletivo de regras e interpretações legalistas, normalmente sinais exteriores de piedade, como cabelo, bebida, dialeto, linguagem, como se usa, uma série de regras do que fazer e o que não fazer. Porém, por outro lado, a ideia bíblica de integridade tem mais a ver com integração e inteireza, uma restauração contínua, nunca acabada em vida, mas em crescente perseguição para ser restaurado completamente conforme a imagem de Jesus Cristo, redimindo tudo na vida em Cristo Jesus. A ideia, portanto, destes versículos, apontando várias áreas, desde a defraudação até a maneira de lidar com o alienado, com o condenado, com o explorado, e o Senhor dizendo que tomará o partido daquele que não tem quem o faça por ele, nos mostra que a integridade verdadeira submete tudo na vida à redenção em Cristo. Cada área da nossa existência precisa ser resgatada, e muitas vezes nós não nos damos conta, porque todos nós temos pontos cegos individuais e temos também pontos cegos comuns, compartilhados pela nossa geração e pela nossa cultura também. E este é o risco de medirmos espiritualidade por uma meia dúzia de pecados estereotipados com as quais nós queremos medir a qualidade espiritual da vida de alguém. Deixamos de fora outros aspectos que também precisamos de redenção. Encontrando, portanto, a integridade verdadeira na busca ao considerarmos todas as áreas da nossa vida. Encontramos a integridade verdadeira também, em segundo lugar, ao enxergarmos a sacralidade nas relações sociais. Isso está no início do capítulo 23, se não, dê uma olhada. Entre os versículos 1 e 3, nós vemos proibições bíblicas de vários aspectos. Primeiro, da difamação e da injustiça ao pobre. A indiferença quanto ao inimigo. E em lugar disso, nos é dada a orientação do amor àquele que nos aborrece. Por que a palavra de Deus está nos apresentando isso? Preste atenção. Porque o amor, nos diz a palavra do Senhor, mesmo no Novo Testamento, 1 Coríntios 13, não procura o seu próprio interesse. Enxergar, aproximar-se, ter comunhão com alguém que não tem como retribuir nada para você, é expressão pura de amor. Por isso que a Bíblia fala do pobre nesse sentido. Porque não é difícil nós nos aproximarmos de alguém para termos uma relação ganha-ganha. Eu dou um pouco e recebo um pouco. E aí a grande tentação do nosso coração é: por que me dedicar para alguém que não tem nada, supostamente, a me entregar de volta? O amor é exatamente isso. Foi assim que Deus nos amou. O que tínhamos para apresentar para Ele? Nada. Somos pecadores. E Ele veio em uma completa entrega de si mesmo para nos resgatar. E se alguma coisa entregamos, é fruto da sua própria graça, que nos capacita, porque nossas mãos são sujas. São sujas pelos nossos pecados em todos os aspectos. O amor expressa-se na não recompensa, na busca de um outro que não tem como retribuir o bem que entregamos a ele, mas também em se importar com aquele que nos incomoda. Esta é uma grande evidência de amor também. Porque você pode até agir de uma maneira supostamente altruísta com alguém menor, e a Bíblia já diz, melhor é dar do que receber. Numa relação em que você sai por cima, o ego se sente muito melhor do que aquele que depende de um favor do outro, não é verdade?
Mas e aquele que não depende, mas é incômodo? O texto sagrado vai nos colocar que é preciso se importar com aquele que se incomoda também, nos versículos finais, quando diz que ficará prostrado. Os versículos de 6 a 9, nós vemos aqui a proibição da injustiça ao pobre e ao forasteiro, pois Deus assume tais causas, tanto o pobre quanto o forasteiro. Por que Deus assume tais causas, gente? Aqui não pode ser visto como uma espécie de licença para a teologia da libertação, ou a sua versão gospel, que é a TMI, a Teologia da Missão Integral, que aqui em terras tupiniquins e brasileiras se revestiu de uma versão gospel daquela que foi abraçada pela tradição católica romana, afetando-lhe. Por quê? Porque simplesmente não há ninguém que defenda alguns grupos de pessoas. E o Senhor Deus se toma e apresenta-se a si mesmo como defensor daquele que não tem ninguém que o defenda. Quando nós temos bala na agulha, como se diz, temos cacifra, temos condições de sairmos em nossa própria defesa, ou alguém tem condições de fazê-lo, o faz legitimamente. Mas quando alguém é desprovido completamente de capacidade de defesa, de lutar pelos seus direitos, de estabelecer-se de uma maneira digna, a grande tentação é que todo o restante da sociedade o deixe esquecido do seu espectro de vista. E Deus diz, a injustiça contra essas pessoas, que não tem ninguém para defendê-las, contará comigo, com eu mesmo, Senhor, como defensor. Nos versículos de 10 a 13, nós vemos a instrução bíblica quanto ao descanso sabático dos anos da terra. E nos é dito que a terra deveria descansar a cada período de anos, e não deveria ser colhido das plantações o seu produto, porque o pobre deveria se utilizar daquele momento. E o descanso de dias também. O sábado, como sendo o dia do descanso da semana, era um direito assegurado por lei, preste atenção, por Deus, para que houvesse descanso na humanidade. Normalmente a gente ouve essa ênfase aqui pensando nos aspectos litúrgicos de adoração, o que leva algumas pessoas até equivocadamente a acharem que guardam bem o dia do Senhor, enchendo de atividade religiosa de manhã até de noite. Mas a ideia bíblica que precede, que o texto está dizendo aqui, é o seguinte: o sábado vem para que haja descanso da humanidade, porque se não viesse, existiriam pessoas que seriam exploradas 7 dias da semana e nunca teriam descanso. Então Deus diz, olha, um dia você vai descansar dessas atividades e me adorar, porque o homem precisa disso. Era uma proteção para um descanso daqueles mais desfavorecidos. A piedade social nos é ensinada nestes versículos aqui. E basicamente podemos dizer que o ensino é que nenhum sucesso pessoal vale a pena às custas da desumanização. Prosperidade, crescimento na pirâmide social, a custas da exploração do outro, da insensibilidade para com o outro, ainda que não seja explorado, mas a simples invisibilidade do outro é tido como pecaminoso diante do Senhor. O alerta bíblico indica os maiores riscos e tentações ao povo da antiga aliança. A difamação dos inimigos. Vocês vão para o meio de povos que são pagãos, mas cuidado como vocês se referem a eles também. A indiferença quanto ao pobre, a indiferença quanto ao inimigo, a indiferença quanto ao forasteiro. E aqui tem um dado curioso, porque eu nunca tinha prestado tanta atenção em como a Bíblia falava tanto a respeito do forasteiro, do estrangeiro, até que tive a oportunidade de, com a minha família, viver como estrangeiro em outra terra. Sentir-se estrangeiro, sentir-se alguém que recebe uma concessão para morar no lugar que não é seu, de direito de nascimento, muda a nossa perspectiva. E faz com que agora nós olhemos com um pouco mais de empatia para aqueles que não se sentem devidamente no direito de receber os benefícios. E é por isso que Deus, não poucas vezes, fala: lembrem-se que vocês foram estrangeiros e peregrinos também na terra do Egito. Quando o estrangeiro passar por aqui, lembre-se deles. Vocês viveram esta realidade também. Muitas destas tentações permanecem. Algumas destas aqui estavam mais circunscritas à realidade do povo de Israel ao entrar na terra prometida. Algumas outras mudaram de configuração na nossa sociedade contemporânea ocidental destes nossos dias, mas algumas permanecem.
o pobre, o marginalizado, o estigmatizado. E alguns outros assumem essa postura, grupos que não eram presentes naqueles dias, mas agora se tornam. Por exemplo, o drogado. Nós não temos esse personagem nos dias bíblicos, mas ele está no meio da categoria daqueles que são absolutamente escanteados. Por que não dizer o travesti, aquele que mudou de sexo? O desconforto que geraria entrando num salão de culto como o nosso aqui, alguém profundamente transformado, alterado no seu corpo, por se perceber de uma outra maneira. Como lidar com essa situação? Nós percebemos que a palavra de Deus nos ensina que a integridade verdadeira desperta a piedade social, como Cristo fez. Cristo foi aquele que viu, se aproximou e manteve comunhão, ao ponto de restaurar leprosos, prostitutas, roubadores de impostos, delinquentes nos seus dias. Tão diferente da piedade que nós costumamos valorizar. Encontrando a integridade verdadeira ao celebrar a vida sem alienações, mas com integrações. Isso está descrito entre os versículos 14 e 19 do capítulo número 23. Entre os versículos 14 e 17, nós vemos 3 festas anuais ordenadas: a festa dos pães asmos, a festa das primícias e a festa das colheitas, também conhecida como festa dos tabernáculos. Nos versículos 18 e 19, nós vemos restrições quanto ao sacrifício. Nós vemos orientação para o uso do pão sem levedura, a carne sem o sangue e sem a gordura, e o cabrito não deveria ser cozido no leite da sua mãe. Alguns estudiosos comentam aqui que é difícil saber particularmente o significado dessa última restrição. Alguns entendem que seja simplesmente uma espécie de empatia para com a realidade animal, quer dizer, além de você abater o cabrito, ainda o cozinharia no leite da sua mãe, mas alguns outros apontam que isso pode ser um indício de algumas práticas pagãs mágicas vivenciadas pelos povos cananitas, que tinham alguns rituais que faziam com os seus alimentos, e aqui também seria uma espécie de evocação disso. O fato é que deu um destaque tal para os judeus, que isso compõe uma das marcas da cozinha hebreia até os dias de hoje, de não comer estrogonofe, por exemplo. Não se mistura carne com leite, derivado de carne com derivado de leite. Aqueles mais radicais até têm mesmo panelas que são completamente separadas para isso, mas isso é apenas uma curiosidade cultural. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma celebração integrada das festas judaicas no calendário cívico-religioso. E isto ressaltava e reforçava a identidade do povo de Deus na antiga aliança, porque era percebida a experiência da redenção da vida, e a sua liturgia celebrava a Deus no dia a dia da existência deles. Porque todos os anos eles faziam festividades que remontavam desde a libertação da escravidão no passado, Deus nos salvando, até a manifestação do cuidado de Deus no presente, na festa das primícias, quando as primeiras colheitas eram retiradas, e a festa das colheitas quando se fechava esse período. Gente, o que isso significa? Significa uma conexão integrada entre a minha fé em Deus, no Deus soberano, há uma integração com o meu passado, que ocorreu lá atrás, Ele a nos libertar, e o meu presente, o fruto da sustentação da terra vem das mãos de Deus, tudo está integrado. Tão diferente da tentação religiosa de muitos, inclusive muitos em nosso meio, de olhar a espiritualidade como sendo algo completamente desconectado do dia a dia. Uma espécie de celebração mística, até esotérica, para muitos, uma fuga da realidade. Porque a realidade às vezes é tão difícil que é melhor pensar um culto como um momento para desopilar, desestressar e entrar em estado alterado de consciência. Alguém já falou que uma das grandes dificuldades do movimento evangélico brasileiro é porque os primeiros que chegaram aqui para nos evangelizar viram tantas misturas em nossa cultura que preferiram tirar esse cidadão de tudo aquilo que lhe contaminava, mas nunca conseguiu reenviá-lo para a sociedade e reintegrar a vida cotidiana com a própria fé. E eu acho essa crítica muito pertinente. Aprendemos que a integridade verdadeira celebra a vida como uma realidade redimida por Cristo. E a quarta porção bíblica deste texto que nós lemos nos mostra que nós encontramos a integridade verdadeira
ao confiar no gracioso cuidado divino em tudo na vida. Está descrito entre os versículos 20 e 33. Veja, entre os versículos 20 e 23, nos é dito: segui o anjo do Senhor, ouviu e obedecei, e Deus livrará vocês dos cananitas. Entre os versículos 24 e 28, nós vemos: não adoreis os deuses pagãos destes povos, servi ao Senhor e Ele vos poupará. E nos versículos 29 a 33, nós vemos que Deus não haveria de lançar fora imediatamente os cananitas, seria um lançar lento, mas proíbe a associação dos hebreus com os povos habitantes da terra de Canaã. O que nós aprendemos desta porção aqui? Essa porção nos ensina a dependência diária do Senhor. A vida é um contínuo ato de fé. Não há um único dia em nossa vida no qual nós não precisemos nos lembrar de que nós somos cuidados pelo Senhor. Os cananitas presentes são um recurso da graça divina, como espinhos na carne do povo de Israel ao longo de sua história, para que eles nunca relaxassem e estivessem sempre atentos às ameaças, às confrontações e aos riscos, e assim aprendessem a depender de Deus a cada dia. Por isso que Deus não eliminou completamente. Diz inclusive o texto de Juízes que para que Israel não perdesse a arte da batalha. Mas também, preste atenção, a presença contínua desses cananitas, por outro lado, era uma eterna tentação para os israelitas, como para nós hoje a vida nos apresenta tentações constantes todos os dias, de acharmos que Deus não está por trás das nossas lutas, de que Deus não controla uma pandemia como essa, é um vírus que se metamorfoseou, que agora está dominando o pedaço, e nós temos que ser lembrados de que as inimizades, as lutas e as contradições da história são um efeito colateral do pecado no presente momento da vida, mas Deus está com o seu povo e nós temos que voltar nossa confiança para Ele. Portanto, a integridade verdadeira é uma necessidade diária de dependência da graça de Deus. Eu gostaria, queridos, de poder dizer para vocês que eu tenho uma confiança tal, madura em Deus, que Deus dirige a minha vida tranquilamente, que meu coração não é tomado por ansiedades, mas não consigo dizer. Afirmo para vocês o que estou dizendo. Preciso todos os dias me lembrar, é Deus quem cuida de mim. O seu plano é perfeito. Ele tem tudo em suas mãos. Hoje mesmo eu fui lembrado pela minha esposa. No escritório eu estava compartilhando algumas aflições, ela me lembrou e eu pedi: ore comigo, por favor. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Assim como o povo de Israel precisou naquela ocasião que estava por entrar na terra prometida. A mensagem original desse texto é a seguinte: Israel deveria buscar conhecer e viver toda a instrução divina, porque esta, ao cobrir todos os aspectos e relações da vida humana, indicava, assim, um projeto de vida e espiritualidade integrais e integrantes, restauradores e instauradores de uma nova vida, operada pela graça divina e que refletiria a verdadeira comunhão com Deus e o poder renovador da sua presença. Eles estavam para entrar na terra prometida, e o Senhor está dando esta palavra para dizer: é um projeto para toda a vida de vocês e para além dela. Ao nos apresentar um projeto de vida integral, no qual os hebreus eram chamados a ter a redenção de cada aspecto da sua vida, o texto bíblico que nós lemos nos lança a uma única fonte capaz de tornar esta vida possível, que é Cristo. Aponta lá para Cristo. Pois o que a graça anunciava e prometia na presença do anjo do Senhor, quando nos é dito no texto: eis que eu envio o meu anjo adiante de ti, e o anjo deve estar na sua Bíblia aí com A maiúsculo, né? É uma daquelas expressões que a Bíblia apresenta o anjo do Senhor como uma das referências ao Cristo pré-encarnado, manifestações de Cristo. Mas não exclusivamente por isso, ou não apenas por isso. A própria graça de Deus dizendo: eu irei de uma forma especial adiante de vocês, guardando vocês pelo caminho, nos mostra que esta graça presente é aquilo que necessitamos e ela se cumpre plenamente em Cristo Jesus, que vai adiante do seu povo.
Deus disse: esse anjo irá adiante e vos levará a ser bem-sucedido em tomar a posse da terra prometida. E se vocês seguirem as suas palavras, vocês experimentarão as bênçãos. Porque o Senhor Deus, na sua boa vontade, tem a plenitude da bênção para a nossa própria vida. A sua presença, o seu poder e a realização do projeto de Deus em nossa vida, a graça do Senhor aqui demonstradas, só se tornam plena e claramente reveladas e realizáveis em Cristo Jesus. Os hebreus contemplavam isso de uma forma turva, como uma nuvem ainda, embaçada essa imagem. Sabia que Deus estava presente, que a graça estaria com eles, que ao obedecer a palavra do Senhor eles iam ser abençoados, e era esta confiança na graça que os levava adiante, mas esta graça ganha uma concretude, um cumprimento pleno em Jesus Cristo, porque tudo aqui que é anunciado nesse texto se cumpre em Cristo. Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. O Senhor promete dar posse, o Senhor promete dar vitória, e Cristo diz: é comigo que vocês vão conseguir. O Senhor diz: o meu anjo irá adiante de vocês. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor diz: vocês serão o meu povo. E na Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos reconciliados e nos tornamos filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo diz que em Cristo todas as promessas do Senhor são realizadas. Nele nós encontramos o sim. E preste atenção, para que não haja dúvida que é em Cristo e através de Cristo a capacidade de obedecer às instruções e de experimentar a piedade deve ser interpretada à luz do que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que não estiver ligado em mim não dará fruto, mas o que tiver, dará. É dele que vem a seiva vital, santificadora para a nossa própria vida. É dele que vem. A mensagem desse texto, portanto, universal é a seguinte: fragmentados pelo pecado, nós somos chamados por Deus à reintegração da nossa vida, o que só é possível a partir da restauradora comunhão da nossa alma com o nosso Criador, através do poder do Cristo vivo em nós, algo comunicado pela operação graciosa do Espírito Santo, ao aplicar em nós a palavra do Evangelho. Se por um lado a lei de Deus nos apresenta a dimensão, o valor e a vocação de cada aspecto da realidade da vida em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos, por outro lado o Evangelho demonstra que é por meio de Cristo, da sua justiça perfeita e do poder da sua presença em nós, que é possível irmos reintegrando a nossa vida pela fé, até a consumação deste projeto glorioso, quando desfrutaremos do pleno aperfeiçoamento em Cristo na glória celestial. Concluindo, queridos, a integridade verdadeira só é possível pela graça divina experimentada na rendição a Cristo. Conscientes de que somos pecadores e que convivemos com os nossos paradoxos e contradições, olhemos para Cristo com confiança e satisfação pelo perdão alcançado nele e a dependência do poder da sua presença em nós. Busquemos, sob a iluminação do Espírito Santo, nas Sagradas Escrituras, recompor, reagrupar e reconfigurar as peças soltas pelo pecado em nossa alma. E assim, pela graça divina, experimentaremos reconciliação com Deus, com o próximo e com a nossa consciência. Passamos então a gozar de uma renovada relação com o nosso passado e as memórias dolorosas que ele traz, ou saudosas alegrias. Tem pessoas que não conseguem se libertar dos momentos alegres do passado e viver o presente. O Evangelho nos reconcilia com o passado, seja ele bom ou mau. O Evangelho nos reconcilia com o presente, as relações que nós temos com Deus, com o próximo, com o mundo, com o trabalho, com a vida, os impedimentos que temos no presente momento, que não conseguimos mudar. Em Cristo nos basta
as realizações que nós temos positivamente, para que elas não nos ufanem e nos tornemos autônomos, tentadores de achar que somos nós os executores de projetos. É Cristo quem redime o presente, é Cristo quem redime o futuro, com as suas projeções, como ambições responsáveis em busca de uma vida plena que só Cristo pode dar e que Ele controla, e nós não. E assim nós haveremos de fugir das idolatrias cananitas contemporâneas. Assim como Israel teve as idolatrias nos seus dias, e Deus falou, eles não vão ser eliminados de cara. Nós temos as nossas contemporâneas, as novas faces das tentações da nossa própria geração, a seduzir o nosso coração, e assim abraçaremos e nos reaproximaremos do próximo, de Deus e da vida, como um ensaio de celebração da unidade da vida, plenamente restaurada e redimida em Cristo. Pois a única vida que vale a pena ser vivida aqui e que dá plena satisfação e não pesar, é aquela vida que pode ser expressa em Cristo Jesus, onde podemos dizer, Cristo está nisso Ele tem prazer, e nisso Ele está a me redimir. Oremos ao Senhor, curve a sua cabeça. Ó Deus bendito, te louvamos porque a vida é um dom teu. Por vezes podemos nos sentir perdidos nesta vida. Por vezes podemos ser assaltados de um profundo senso de impotência. Uma profunda incapacidade de mudar as circunstâncias, de mudar a nós mesmos, de mudar o próximo. Embora não poucas vezes sejamos tentados a mudar as pessoas conforme a nossa conveniência, perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a ter a visão que Tu nos revelas em Tua palavra do que é a nossa existência. A termos um olhar despertado para com outros que o egoísmo não nos permite vê-los. A termos o coração mais empático com a dor do outro, porque a dor do nosso coração grita tão alto aos nossos ouvidos existenciais que ficamos mudos para com a dor do outro. Capacita-nos a passarmos por cima e superarmos a cegueira da nossa geração e discernirmos as lutas de nossa época, as batalhas que são travadas pelo controle da mente e dos corações. Ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito, da Tua palavra, a lançar luz a cada área de nossa vida, para a luz do Evangelho redimi-las, todas. Assim como nós, em Cristo, somos redimidos. Oramos em nome do Teu Filho. Amém.